Prepare-se para uma viagem fascinante. Hoje a gente mergulha fundo na psicologia quântica, do Robert Anton Wilson. Uma obra que, vamos combinar, mexe completamente com a forma como a gente vê o mundo, sabe? O Robert Anton Wilson não era um cara comum, né? Nem um pouco. Escritor, filósofo, psicólogo, motorista e, pra completar, comediante. Essa mistura já dá uma ideia do que esperar. Realmente inquieta, né? E essa obra, Psicologia Quântica, me deixou bem curioso. Ele pega conceitos da física quântica e aplica na psicologia na nossa percepção da realidade, é isso. Pelo que eu entendi, a ideia central é que a realidade, como a gente a percebe, não é fixa, sabe? Objetiva. Ela é uma construção. Isso, uma construção. Cada um de nós cria seu próprio túnel de realidade. Túnel de realidade. Cada um vê o mundo com lentes diferentes. Exatamente. É como se a gente tivesse filtros moldados pelas nossas experiências, educação, valores. Tudo isso influencia como a gente interpreta as coisas e interage com as pessoas. Mas e a física quântica? Como entra nessa história? A física quântica mostra que a realidade, no nível subatômico, não é tão sólida e determinista. As partículas são probabilísticas e, o mais louco, o ato de observar interfere no estado delas. E o Wilson expande essa ideia para o nível humano. Nossa observação, nossa consciência participa da criação da realidade. Isso, ele questiona a ideia de uma realidade única, objetiva. Cada um contribui para sua realidade subjetiva. Mas como a gente vê isso no dia a dia? Ele usa vários exemplos. Um deles é o desenho da mulher jovem velha. Conhece? Ah, sim, lembro vagamente. Aquela imagem em vivo, você vê uma mulher jovem ou uma senhora. É essa. A imagem é a mesma, mas a sua percepção muda tudo. A realidade da imagem depende do ponto de vista. É isso. A essência do túnel de realidade. A realidade objetiva pode até existir, mas como a gente já percebe, é moldado pelos nossos filtros por quem a gente é. Fascinante. E como esses túneis influenciam nossas vidas, nossos relacionamentos? Imagina que cada pessoa tem seu túnel de realidade. Ou seja, estamos interagindo com gente que interpreta o mundo de forma diferente da nossa. Por isso parece que falamos línguas diferentes às vezes, né? Mesmo usando as mesmas palavras. Exatamente. E o Wilson usa várias histórias para ilustrar isso. Uma delas é a do cara que atirou num garçom porque ele chamou o cachorro dele de vira-lata. Nossa, que reação extrema. Mas mostra como as pessoas se ofendem quando seu túnel de realidade, suas crenças, são desafiadas. Ofensa ao cachorro era uma ofensa à visão de mundo do dono, né? É isso. E ele cita também um caso do Salman Rushdie, que escreveu um livro que foi considerado ofensivo por alguns muçulmanos. Sei qual é. Tem até fato contra ele, né? Pois é. São túneis de realidade colidindo de forma violenta, cada um defendendo sua versão da verdade. Nossa, que loucura. Mas se cada um vive no seu túnel, como a gente se comunica, encontra pontos em comum. O Wilson acredita que a linguagem é a chave, mas ele critica o uso do verbo ser, que, segundo ele, leva a afirmações absolutas, ignorando a fluidez da realidade. Ele quer eliminar o ser. Mas como? Ele propõe um E-Prime, um inglês sem ser. A ideia é que a gente se torne mais consciente de como a linguagem molda o pensamento. Entendi, é como um exercício para se libertar das amarras da linguagem. Isso, para enxergar o mundo com mais clareza, sem essas amarras. E esse é só um dos insights do Wilson. Pelo visto a gente tem muita coisa para explorar ainda. Mas o que mais te chamou a atenção até aqui? Essa ideia de que não existe uma realidade única ou objetiva. Existem múltiplas realidades subjetivas. É fascinante e assustador ao mesmo tempo. E você? Para mim, a grande sacada foi entender como a ideia dos túneis de realidade pode ajudar a gente a ter mais empatia. Cada um vê o mundo a partir da sua perspectiva, né? Se a gente entendesse isso, evitaria muitos conflitos. Com certeza. Mas a gente continua essa viagem na próxima parte. Isso aí. Preparem-se para mais uma dose de psicologia quântica. E aí, prontos para mais psicologia quântica? Da última vez, a gente viu como nossas percepções moldam a realidade, criando esses túneis de realidade únicos, lembra? Sim, essa ideia me fez pensar bastante em como interagimos com o mundo. Mas que curioso para saber como Robert Anton Wilson conecta isso com a física quântica. Ele usa uns conceitos da física quântica para ilustrar a ideia de realidade subjetiva. Um deles é o do gato de Schrödinger. O gato na caixa. Já ouvi falar, mas nunca entendi direito. É aquele lance do gato tá vivo e morto ao mesmo tempo, né? Que isso? Imagine um gato numa caixa fechada com um dispositivo que tem 50% de chance de liberar um gás letal. O gato tem 50% de chance de sobreviver e 50% de morrer. Isso. Mas a física quântica diz que até alguém abrir a caixa e observar o gato, ele tá num estado de superposição, ou seja, vivo e morto ao mesmo tempo. Pera aí, como assim? Não faz sentido. Como algo pode estar em dois estados ao mesmo tempo? Aí que a física quântica desafia a lógica tradicional, né? No mundo subatômico, as coisas não são tão definidas. As partículas podem existir em múltiplos estados até serem observadas.
Então, é o ato de observar que define o estado do gato. Exatamente. É como se a observação colapsasse a função de onda do gato, forçando ele a ser vivo ou morto. Nossa, que doido. Mas e a relação disso com a nossa realidade, com os túneis de realidade? O Wilson usa o gato de Schrödinger como metáfora para mostrar que a realidade pode existir em múltiplas possibilidades, até que a nossa consciência a define. Então, é como se a gente também colapsasse a função de onda da realidade, com nossas escolhas, nossas observações. É isso aí. Nossas crenças, expectativas, até nossos medos, influenciam como a realidade se manifesta pra gente. Me lembra aquela frase. Se você acredita que pode ou não pode, você está certo. Boa. E o Wilson vai além, explorando a não localidade. Não localidade. O que é isso? É a ideia de que duas partículas, mesmo separadas por grande distância, podem estar conectadas. Se você mede o estado de uma, a outra muda instantaneamente, mesmo a anos-luz de distância. Está dizendo que elas se comunicam mais rápido que a luz. Mas isso é possível. Mais um mistério da física quântica. A não localidade desafia nossa noção de espaço e tempo. O Einstein chamava isso de ação fantasmagórica à distância. Fantasmagórica é a palavra certa, mas como Wilson conecta isso com a psicologia? Ele sugere que se partículas subatômicas podem estar conectadas assim, talvez nós também estejamos, de formas que a gente ainda não entende. Tipo telepatia, sincronicidade. Exato, ele não descarta essas possibilidades. Ele nos convida a ter a mente aberta para explorar esses mistérios da consciência e da interconexão entre as coisas. É muita coisa para assimilar, mas a ideia de que podemos estar interligados de uma forma que a gente nem imagina é fascinante. E a aventura pela psicologia quântica continua. O Wilson ainda fala da interpretação de muitos mundos, da influência da linguagem no pensamento e da sinergia psicossomática. Sinergia psicossomática. A conexão entre mente e corpo. Nossos pensamentos, emoções e crenças influenciam nossa saúde física. Tipo, a gente pode pensar e sentir para ter saúde ou ficar doente. Em certo sentido, sim. Ele cita o efeito placebo, por exemplo. A crença no tratamento, mesmo que ineficaz, pode gerar resultados positivos. Lembra do caso do Vitor Michele, um paciente com câncer que teve remissão porque acreditava no novo tratamento, que era placebo. Exatamente. E o Wilson diz que esse poder da mente está presente o tempo todo, influenciando o nosso bem-estar. Então, se nossos pensamentos podem curar, eles também podem nos adoecer. É o que ele acredita. Por isso ele fala da importância de cultivar pensamentos positivos e desafiar os negativos, que nos limitam. A gente precisa ter cuidado com o que alimenta a nossa mente. Totalmente. O Wilson nos convida a sermos mais conscientes do poder da mente e usá-lo a nosso favor. Nossa, quanta coisa profunda. O que mais te impactou até agora? A forma como o Wilson conecta a física quântica com nossa experiência, mostrando como esses conceitos podem nos ajudar a entender melhor a gente mesmo. E você? A grande sacada foi entender o poder da mente. Se a gente pode influenciar a nossa experiência, a gente precisa assumir a responsabilidade pelos nossos pensamentos e escolher aqueles que nos levam para onde a gente quer. Isso aí. E essa é uma das mensagens mais importantes do Wilson. Somos co-criadores da nossa realidade. Que incrível. Mal posso esperar para continuar essa jornada. Então se prepare! Na próxima parte a gente mergulha em ideias ainda mais desafiadoras que podem mudar completamente a sua forma de ver o mundo. Cara, essa viagem pela psicologia quântica tá me mostrando cada vez mais coisas. A gente viu como nossos túneis de realidade moldam o que a gente percebe e como a física quântica com o gato de Schrödinger, a não localidade, nossa, quanta coisa. E ainda tem mais. O Robert Anton Wilson vai além, sabe? Ele questiona até a linguagem, dizendo que ela pode nos limitar e distorcer a visão da realidade. Ele fala bastante do we prime, né? Aquele inglês sem o verbo ser. Mas como funciona isso na prática? Parece difícil, né? Mas a ideia não é parar de usar o ser para sempre, é a gente se ligar em como a linguagem mexe com a gente, com o nosso pensamento. Vou prestar atenção em como a gente fala. Isso! O Wilson acha que o verbo ser leva a gente a afirmar coisas de forma absoluta, sabe? Ignorando que a realidade é mais complexa, mais fluida. Ah, entendi. Tipo, em vez de falar o João é chato, seria melhor o João me pareceu chato naquela festa, né? Perfeito. Sem o ser, você descreve a sua experiência sem rotular o João. Vai que ele é super divertido em outros lugares, né? E é verdade. É como se a gente reconhecesse que a nossa percepção é só nossa e que não tem uma verdade absoluta. Exatamente. Usando o e-prime, a gente fica mais ligado nas nuances da linguagem, em como ela influencia a gente. É como limpar as lentes dos óculos para enxergar melhor. Boa analogia. E o Wilson acredita que essa clareza mental leva a uma compreensão mais profunda da gente, dos outros, da realidade. Faz sentido. E além da linguagem, tem a sinergia psicossomática. O que quer dizer com isso? É a ligação entre a mente e o corpo.
Nossos pensamentos, emoções, tudo isso influencia a nossa saúde. Tipo, a gente pode pensar e sentir vai ficar doente ou ter saúde. Em certo sentido, sim. Ele dá vários exemplos. O efeito placebo, por exemplo. A crença num tratamento. Mesmo que ele não funcione de verdade, pode dar resultados positivos. Tipo o caso do Vitória e Michele, né? Aquele paciente com câncer que teve uma remissão porque acreditava no novo tratamento que era placebo. É esse mesmo. E o Wilson diz que esse poder da mente age em nós o tempo todo, influenciando o nosso bem-estar. Nossa. Mas então se a gente se cura com a mente, a gente também adoece com ela. O Wilson acha que sim. Por isso ele fala da importância de ter pensamentos positivos e de tirar da cabeça o que nos limita, o que faz mal. A gente precisa ter cuidado com o que pensa, então. O Wilson nos convida a usar o poder da mente a nosso favor para criar uma realidade mais positiva e saudável. Nossa, quanta coisa. Mas, no fim das contas, qual a mensagem principal da psicologia quântica? Acho que a mensagem é: a gente cria a nossa realidade, nossas crenças, percepções, escolhas, tudo isso molda o mundo que a gente vive. E entendendo a psicologia quântica, a gente pode usar esse poder para criar uma vida que faça sentido pra gente. E viu? E que responsabilidade, né? Saber que a gente tem esse poder. Sim, mas também é libertador. A gente não é só vítima, a gente pode escolher como viver a vida. Essa viagem pela psicologia quântica abriu a minha cabeça. E tenho certeza que os nossos ouvintes também estão curiosos para conhecer mais o Robert Anton Wilson. Com certeza. Para quem quiser se aprofundar, a gente recomenda o livro Psicologia Quântica. É um livro que te faz pensar, te provoca e pode mudar a sua forma de ver o mundo. É isso aí. Esperamos que tenham gostado dessa imersão na mente do Robert Anton Wilson. E que as ideias dele inspirem vocês a questionar, explorar e criar a sua própria realidade. Até mais. Até mais. E lembrem-se, a realidade é o que você faz dela.